Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. E eu tenho certeza que essa palavra, essa mensagem vai edificar o seu coração, amém? Como prometido, vamos começar um tempo de mensagem para edificar você e a sua família, amém? Eu quero falar de algo que vem trazendo um êxodo muito grande ao nosso coração e eu tenho um tema para você. O tema aqui é uma fé de resultado. Por que uma fé de resultado? A gente tem observado que nos últimos dias, dentro e fora da igreja, as pessoas têm discutido sobre fé. E na maioria das vezes eu notei na minha caminhada cristã que muitas fé, elas não geraram resultado. Então que tipo de fé que é essa? Então você vai receber essa palavra agora, em seguida você vai ser notificado aí com mais uma mensagem e vamos entrar numa espécie de uma série de uma mensagem, amém? Falando sobre fé de resultado, vamos falar de milagre e outras coisas que vai trazer um êxodo, vai tirar todas as dúvidas que você tem. Então, vamos começar aqui, no livro de Salmos, capítulo 20, versículo 7, que vai dizer assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus, ou nós confiamos no nosso Deus. Então, olha o que a Bíblia começa dizendo em Salmos, capítulo 20, verso 7. Aí já é esclarecedor, já vai te trazer um entendimento. Quando a Bíblia, eu vou ler novamente, quando diz assim, uns confiam, então uns confiam em carro. Então, essa fé que nós vamos falar agora, observe no meio das pessoas que assim, eu tenho fé, mas não tem obra. E a outra diz, eu tenho fé com obra. Essa é a fé verdadeira. Então existe uma fé, né, verdadeira e uma fé falsa. Mas hoje eu quero falar de uma fé de resultado. Amém? E os próximos vídeos vamos falar de uma fé, né, que é uma fé verdadeira. Mas você já vai ter um entendimento aqui. Amém? Escuta isso aqui, ó. Existe confiança que são minadas. Existe confiança que são apenas de cunho humano. Nós vamos ampliar hoje a nossa confiança para compreender o que Deus quer ministrar nas nossas vidas no quesito fé. Então, esse quesito fé que nós estamos abordando agora é uma coisa que por exemplo, eu tenho pessoas que estão me mandando mensagem fora do Brasil e estão me dizendo assim, pastor, eu tenho uma dúvida sobre a pobreza e a riqueza em relação à fé. Pois é, e eu estava explicando para essa pessoa que me ligou, que mandou mensagem, que é uma fé de resultado, né? Então, essa fé de resultado, ela não está em uma confiança humana. Ou seja, a Bíblia está dizendo, uns confiam em carro. Observe, aquela pessoa que deposita a sua fé num carro, ou outros confiam em cavalo. Então há um tipo de pessoa que diz, eu tenho fé, mas não tem obra, porque a sua fé está alicerçada em coisas. Então, pastor, o que é essa fé que me gera um resultado de êxito, um resultado de milagre, uma fé que me traz um entusiasmo? Essa fé, ela está no Senhor Jesus Cristo. Nós só encontramos nele, né? Então aqui está dizendo, não temos outra confiança a não ser no Senhor. Então, eu poderia citar Salmo 127, eu amo muito esse salmo, quando diz, Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala. Ou seja, no momento do resultado, as pessoas dizem que têm fé, mas são abaladas. Então, no momento do resultado da fé, porque o resultado da minha fé é a hora que eu preciso ver o mar se abrir. O resultado da minha fé é a hora que eu preciso andar sobre as águas. Esse é o resultado do milagre que eu preciso para viver, da fé que eu estou exercendo. Ou seja, alguém que vive uma fé, né, vazia, alguém que vive uma fé baseada na confiança em cunho humano, essa pessoa vai ser frustrada, porque ela vai observar que ela vai dizer, eu estou vivendo uma fé, mas quando chega lá na frente, aquela pessoa não vai ter o resultado da fé que exerceu. Então por isso que muitas pessoas desanimam na sua fé,
Larga a fé de lado. Por quê? Porque a fé não está no Senhor. A confiança dessa pessoa não está no Senhor. Então, diante da pandemia, você observa que os governantes provaram que não pode fazer nada. Os cientistas e os médicos, eles não puderam fazer nada. Mas Deus sempre teve uma solução. Então, essa é uma fé de resultado. O nosso Deus, ele nunca falhou. O nosso Deus, é óbvio que é nele que nasce a fé. Agora, os que confiam nele serão como os montes de Sião, serão inabaláveis. Então, a minha vida e a sua vida está no Senhor Jesus Cristo. Por isso temos uma fé de resultado. Então, a diferença é essa. Né? Então, olha que coisa interessante. Quando eu tenho fé, eu confio. Porque o que é a fé? Né? A fé é a certeza. Então eu tenho certeza que o meu milagre esperado, né, ele vai se manifestar. Eu vou ter um resultado. E quando eu creio, quando eu tenho fé, quando eu exerço a minha fé em Cristo Jesus, eu vou ter um resultado. Pastor, que resultado é esse? O milagre. O Senhor tem um milagre produzido na nossa direção todo dia. Por exemplo, hoje o Senhor depositou na nossa conta espiritual 24 horas. Elas estão acabando, mas eu estou vivendo o milagre dessas 24 horas. O fato de você estar respirando, o fato de você estar vivo, você correu, pagou sua conta hoje, você foi ali, sacou o seu dinheiro, enfim. Hoje você já fez muita coisa. Né? Já fizemos nesse horário muita coisa. Agora, então essa fé nos gerou um resultado. Ou seja, que resultado é esse? Um milagre na nossa direção. Então presta atenção nisso. Confiar não é você colocar sua vida em risco, mas eliminar os riscos da sua vida. Ou seja, quando eu confio no Senhor, não significa que eu estou pondo a minha vida em risco. Eu estou eliminando os riscos na minha vida. Quando você confia apenas em homens, você coloca a sua vida em risco. Então, que fé é essa? Então talvez a sua fé teve em homens, em pessoas, em um carro, em um cavalo. Não é? Como a Bíblia está dizendo aqui no Salmos, capítulo 20, verso 7. Uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor, do nosso Deus. Então, quando a nossa confiança, querido, está alicerçada no Senhor, Ele vai nos prover esse milagre. Nós vamos ter um resultado de milagre na nossa direção. Ou seja, eu estou aqui celebrando um milagre. Eu estou falando a você que o Senhor, só nele existe uma fé que nos gera resultado. Né? Então, o que eu estou te falando aqui, eu já estou falando de um milagre que eu vivi, que estou vivendo. Agora, quando eu falo desse milagre, já existe outro sendo produzido na nossa direção. E eu preciso crer nisso. Há pessoas que estão buscando formas humanas para resolver o seu problema. É o que nós estamos vendo no cenário de hoje. No cenário de pandemia, no cenário onde Satanás ele tenta de uma forma te roubar, né, eliminar a possibilidade da fé das pessoas. O diabo ele tenta sugar toda a energia das pessoas, e quando ele tira essa energia, ele planta uma semente diferente, uma semente ruim no coração das pessoas. Né? Agora, aqui está dizendo que há pessoas que buscam, né, tá buscando formas humanas para resolver seus problemas e vencer as circunstâncias. Eles tentam vencer a circunstância buscando uma forma humana, né, de se afastar daquele problema. Mas a Bíblia vai dizer que não é assim que funciona. Nós precisamos confiar no Senhor. A nossa confiança precisa estar em Deus. Amém? Entenda bem isso aqui. Enquanto a nossa confiança estiver no Senhor, a nossa vida estará alicerçada nesse montante de fé. A fé é a certeza. Então eu e você precisamos ter certeza, precisamos estar em Cristo Jesus. Amém?
Então, eu quero orar pela sua vida, abençoar a sua vida, porque o Senhor vai te gerar em você agora uma fé que vai te trazer resultado. Você vai ser respaldado pela fé que você está tendo no Senhor Jesus. Amém? O Senhor te abençoe. Pai, na autoridade do teu nome, eu te peço, Espírito Santo, que esta pessoa seja tocada pelo manto do Senhor, hoje, amanhã e sempre. O Senhor te abençoe. Graça e paz, querida.